Olá pessoal! Hoje a gente está continuando aqui o nosso livro Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. E no nosso estudo anterior, a gente viu lá exemplos de perspectiva, né? A gente viu que cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, cada pessoa tem uma perspectiva do mundo, né? E só para a gente relembrar, perspectiva ela faz parte da função cognitiva, que é exclusiva dos seres humanos, e as funções cognitivas ela faz parte das funções superiores psicológicas, teorias todas de Vygotsky, tá bom? Então a gente vai concluir, né, os exemplos que foi dado no vídeo anterior. Se você não entendeu o vídeo, volte. Se você não entendeu o vídeo, volte, reveja. Se tiver alguma pergunta para fazer, deixa aí nos comentários. Então vamos continuar a leitura. Os resultados de várias entrevistas desse tipo parecem particularmente claros. O processo de raciocínio e dedução associado à experiência prática imediata domina as respostas de nossos sujeitos analfabetos. Ou seja, a experiência prática, imediata, silogismo, juízo próprio, domina a perspectiva desses camponeses analfabetos. Ou seja, a função cognitiva deles, o raciocínio, não estava bem desenvolvida, né? Era algo mais imediato, direto. Essas pessoas fizeram julgamentos excelentes de fato, que não estavam diretamente relacionados com elas. Isso é verdade, não é? Elas foram verdadeiras, realmente não, eles não tinham nada a ver com aquilo, não é? Como que eles iam saber que o urso é branco se eles nunca estiveram na Polônia, não é? Mas o que eles deixaram de pensar foi que o experimentador já havia dito que os ursos da Polônia são brancos. E aí ele pergunta: qual é a cor dos ursos da Polônia? E eles respondem que eles não sabem, porque eles nunca estiveram lá, eles nunca viram. Então, a resposta deles não deixa de estar correta, né? Só muda que eles tiveram um silogismo, eles tiveram um juízo próprio, né? Um, eles responderam através daquilo que eles sabiam, né? Como que eles podiam confirmar o que o experimentador disse se eles nunca estiveram na Polônia, né? Então, eles fizeram julgamentos excelentes de fato, que não estavam diretamente relacionados com elas, e podiam tirar todas as conclusões envolvidas de acordo com as regras lógica, com as regras da lógica. Ou seja, eles podiam tirar conclusões envolvidas de acordo com as regras da lógica. O que é lógico para mim, o que é lógico para você, né? O que foi lógico para eles quando o experimentador fez as perguntas, revelando muita inteligência verbal. Todavia, tão logo tinham de mudar para um sistema de pensamento teórico. É aquilo que eu disse. Eles tinham um silogismo, um juízo próprio, mas eles poderiam desenvolver neles um pensamento teórico, né? Nas escolas, quando a gente coloca as crianças na escola, a escola, o objetivo da escola não é só ensinar um mais um, não é só ensinar que português é a língua portuguesa, não. O objetivo da escola é fazer com que aquela criança, aquele aluno desenvolva suas capacidades cognitivas. Ou, como disse aqui, o pensamento teórico. A escola tem por objetivo fazer a criança raciocinar sobre o mundo em que vive e assim criar adultos preparados para o futuro. Criar adultos fortes, adultos com uma subjetividade saudável, uma personalidade saudável, um pensamento crítico, não é? Para que assim a sociedade ela possa se desenvolver e viver bem do começo da vida até o fim da vida, não é? Porque é isso que a gente quer. Somente isso. E esse é o objetivo da escola. Então, aqui ó, todavia, esses camponeses eles poderiam mudar para um sistema de pensamento teórico. Três fatores substanciais limitavam sua capacidade, ou seja, havia três substâncias
havia 3 fatores substanciais que limitavam sua capacidade. O primeiro era a suspeita em relação às premissas iniciais, que não eram produto de sua experiência pessoal, ou seja, se eles não viram, eles não podiam confirmar o que o experimentador dizia. Eles não viram os ursos brancos, mas o experimentador disse que na Polônia os ursos eram brancos. Só que eles não podiam dizer que os ursos eram brancos porque eles não viram. Eles não viram com os próprios olhos, não é? Então, isto lhes tornava impossível o uso de tais premissas como ponto de partida. Em segundo lugar, não aceitavam tais premissas universais. Né? Por exemplo, eles falavam, os ursos são brancos, mas eu já vi um urso que era marrom. Eu já vi um urso de cor mesclada. Então como que você me fala de urso branco? Então ele não tinha isso, ele não tinha como verdade o que o experimentador disse. Os ursos da Polônia são brancos. Ele não tinha isso como universal. Ele falou, mas eu já vi um urso marrom. Né? Pelo contrário, tratavam-nas como uma afirmação particular. Ou seja, eles tratavam isso como uma afirmação particular, refletindo um fenômeno particular. Ou seja, vindo deles mesmos, de dentro deles mesmos. E finalmente, como resultado dos 2 fatores, os silogismos desintegravam-se em 3 proposições particulares isoladas, sem uma lógica unificada, e não dispunham de meios para mudar o pensamento de um sistema. Na ausência de tal estrutura lógica, os sujeitos tinham de resolver seus problemas, ou adivinhando, ou referindo-se à sua própria experiência. Embora nossos grupos de camponeses analfabetos pudessem ser objetivamente as relações lógicas, caso fosse possível contar com sua própria experiência, podemos concluir que não tinham adquirido o silogismo como um instrumento para executar inferências lógicas. Né? Como em todas as outras pesquisas realizadas por nós, o quadro mudava quando voltávamos nossa atenção para os sujeitos instruídos aos quais respondiam a esses silogismos lógicos, tanto quanto nós. Eles imediatamente extraíam a conclusão correta e, para nós, óbvia. Ou seja, os sujeitos instruídos, eles respondiam de forma lógica. Se você está dizendo que os ursos da Polônia são brancos, então eles são brancos, né? Até que se prove ao contrário, eles são brancos. Então eles respondiam eles faziam uma conclusão correta. Eles faziam uma conclusão teórica correta, né? E para nós, óbvia. Ou seja, é óbvio. É óbvio o que ele disse. Se ele falou que é porque é, né? De cada um dos silogismos apresentados, independente da correlação real das premissas ou de sua aplicação à experiência imediata do sujeito. Ou seja, a gente pode afirmar que os ursos da Polônia são brancos através, né, através do que a gente sabe hoje, através dos estudos que as outras pessoas fazem. Eu não preciso estar na Polônia lá para saber que um urso é branco. Se um documentário, se um livro, ele fala que os ursos são brancos, então eu vou acreditar. Então, por exemplo, se aqui eu estou falando da teoria de Vygotsky, e vocês não estão acreditando porque não foi Vygotsky que falou, vocês estão sendo igual os camponeses, né? Como um exemplo, né? Espera aí, gente, eu tô vendo um barulho aqui, deixa eu ver o que é. Cara, pessoal, foi o espelho que caiu. Mas eu já arrumei. Eu tava ouvindo um barulhinho, tava tum, tum, tum. Aí quando eu fui olhar, era o espelho que tava caindo aqui. Ainda bem que não quebrou. Então, pessoal, ó, se eu tô falando aqui de uma teoria e uma pessoa não acredita, porque não é Vygotsky que tá falando, então a gente pode comparar essas pessoas a
ao exemplo desses camponeses, né? Porque Vygotsky morreu, então ele vai falar assim, poxa, então eu não vou acreditar em você porque não é Vygotsky que está falando, né? Não foi Vygotsky que criou essas teorias? E você que está falando, né? Então, o mesmo exemplo se aplica aqui, né? Então, vocês acreditam no que eu estou falando porque é um raciocínio lógico, pesquisa, é livro, não é? Então é isso aí, gente. A gente tem que usar de exemplos para que a gente não esqueça e que vocês possam entender bem a perspectiva, ok? Vamos continuar então aqui, que eu me perdi. Eu me limitei a descrever sumariamente apenas 3 tipos de experimentos, parte de um conjunto mais amplo realizado no decorrer de 2 expedições. Tais experimentos foram seguidos por análises cuidadosas da solução de problemas e do raciocínio, da imaginação, da fantasia e das maneiras pelas quais os informantes avaliam suas próprias personalidades. Nós apelidamos essas últimas observações de experimentos anticartesianos, porque descobrimos que a autoconsciência crítica era o produto final de um desenvolvimento psicológico socialmente determinado e não seu ponto de partida primário, como a ideia de Descartes nos levaria a acreditar. Ou seja, a autoconsciência crítica ele era o produto final de um desenvolvimento psicológico socialmente, ou seja, a sociedade é que dá o ponto de partida da autocrítica, da nossa autocrítica que a gente tem. E não como Descartes, né? Que eu acho que provavelmente, pelo que eu me lembro, ele falava que a gente já nascia com essa autocrítica, né? Não repetirei todos os detalhes desse experimento, porque o padrão permaneceu constante ao longo de sua execução. Em todos os casos, descobrimos que mudanças nas formas práticas de atividade, e especialmente a reorganização da atividade baseada na escolaridade formal, produziram alteração qualitativa nos processos de pensamento dos indivíduos estudados. Além disso, podemos estabelecer que mudanças básicas na organização do pensamento podiam ocorrer era um tempo relativamente curto, quando havia suficientes mudanças agudas nas circunstâncias histórico-sociais, tal como as ocorrem após a Revolução. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Essa parte do livro que tem o título Relações Culturais e Pensamento. Tá ok? A gente acabou essa sessão número 2. Então eu quero que vocês entendam o título do nosso livro. O título da nossa sessão, Relações Culturais e Pensamento. Como que a cultura, né? Como que o nosso convívio, como que a nossa relação cultural. Quando ele fala ali relações culturais, ele não está falando da relação cultural brasileira com a relação cultural americana. Não. Ele está falando da relação cultural, mas, por exemplo, dentro do Brasil, as relações culturais dentro do Brasil, como que elas influenciam o pensamento. Ok? E como que as relações culturais americanas diferem das relações culturais brasileiras e como que isso muda no pensamento dos brasileiros e dos americanos. Como que essas duas diferenças culturais atingem o pensamento humano. O pensamento daquele povo que vive naquela cultura. Como? Entenderam? Então, relações culturais pode ser dada como uma relação dentro de um país, Brasil, que nós temos várias culturas, né? Como que essas culturas
influenciam o pensamento de cada região, de pessoas que moram, tanto como intercultural, como que as pessoas pensam, como que a cultura americana faz as pessoas pensar, como que a cultura brasileira influencia no pensamento dos brasileiros. Compreenderam? E isso nos leva, né? Pensamento é uma função cognitiva, pensamento é uma função superior, teoria de Vygotsky, ok? E que essas teorias podem ser usadas para desenvolver capacidades mentais. Esse era o propósito de Vygotsky, desenvolver capacidades mentais de pessoas retardadas, de pessoas que tinham algumas deficiências, como surdez, como não, às vezes tinham alguma dificuldade mental. Então, Vygotsky, ele acreditava que através dessas funções cognitivas, né, Vygotsky acreditava que se a gente entendesse essas funções cognitivas, a gente poderia sim ajudar a desenvolver, mesmo que pouco, mesmo que gradual, essas capacidades mentais desses seres humanos que eles tinham um retardamento mental. E mais para frente, se não na próxima sessão, talvez a gente veja a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. E a Zona de Desenvolvimento Proximal, a gente vai conseguir ajudar mais ainda as crianças a se desenvolver mentalmente, não é? Pessoal, ó, terminamos a sessão 2, uhul, e a nossa próxima sessão tem o título Uma Contribuição à Teoria do Desenvolvimento da Psique Infantil, de Leontief. Eu acredito que esses autores, eles faziam comentários sobre as teorias de Vygotsky, né, já que ele morreu cedo. Então, por isso que o título do autor tá assim, né? Então, na sessão 2 foi o... Como que é o nome dele, gente? Tava na minha cabeça agora. Peraí, deixa eu voltar aqui. Como que era o nome dele? Era de Lúria. Era de Lúria. Esse agora será de Leontief. Talvez seja um comentário, uma aplicação de Leontief às teorias de Vygotsky, né? Até porque a gente está falando de Vygotsky aqui, né? A gente não está falando nem de Lúria nem de Leontief. Então, a gente, na nossa próxima sessão, a gente vai aprender a como aplicar... Deixa eu voltar aqui na sessão 3. A gente vai aprender a como aplicar essas teorias de Vygotsky ao desenvolvimento infantil. Então, como que a gente pode ajudar uma criança a se desenvolver psicologicamente, né? Como que as teorias de Vygotsky vai nos ajudar a ter instrumentos para ajudar uma criança com problemas no desenvolvimento da psique, ok? Não desenvolvimento físico, mas desenvolvimento da sua psique. Como que vai ajudar a gente a ver quando uma criança ela tá com um problema na sua subjetividade, tá com um problema ali de desenvolvimento, talvez não esteja aprendendo, tem alguma coisa que não está indo bem. Então, como que a gente pode ajudar, né, uma criança a se desenvolver psicologicamente? É isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Eu já vou adiantar uma coisa a vocês, pessoal. Eu quero que essa última palavra que eu falar sirva de reflexão para vocês. Por exemplo, você é professor, né? Você está lá ensinando os seus alunos a fazer... Digamos que são alunos que têm 5 anos. E você está ensinando esses alunos a fazer uma conta de divisão. Aí tá lá. 24 dividido por 12. 24 dividido por 12 dá
24 dividido por 12 dá 2, né? Porque 12 vezes 2 é 24. Só que esse aluno ele não está conseguindo aprender. Você está tentando ensinar, você está explicando para ele o que ele tem que fazer. Ó, você tem que dividir 24 em 2. Divide, ó, 24. Divide 24 em 2. E ele não está conseguindo mesmo assim. O que você faz com uma criança que está tendo essa dificuldade? Você vai continuar lá? Você vai continuar com o mesmo método, falando, olha, é assim, a tabuada funciona assim, você tem que dividir, né? Não, gente, não é assim que você vai conseguir ensinar essa criança. Não é assim. É um pensamento errado, ok? Não é assim. Não é ensinando na prática que você vai conseguir ajudar essa criança a aprender essa divisão. Até porque se ela já tivesse a capacidade de aprender, ela já teria aprendido. Só que não é isso que está acontecendo. Você explica, 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 explica e ela não está entendendo. Então, aí a gente vai lá para as funções psicológicas superiores. Bom, nas funções psicológicas superiores nós temos a memória, nós temos o pensamento, nós temos o raciocínio, nós temos a solução de problemas e nós temos outros aí que eu não lembro. O que você vai fazer? Você vai tentar reparar em qual desses pontos a criança está falhando. Será que é o raciocínio? Será que a criança não está conseguindo raciocinar direito? Será que é a memória? Será que, apesar de você falar, ela não está lembrando? Ela não está conseguindo... a criança não está conseguindo colocar para dentro de si aquilo que você está falando e acaba esquecendo? Será que é o pensamento? Será que essa criança está muito distraída? Né? Então é isso. É assim que você vai conseguir desenvolver uma capacidade cognitiva numa criança, ok? Você vai conseguir desenvolver a mente da criança através das funções cognitivas de Vygotsky, das funções superiores, não é? Então isso a gente vai ver mais pra frente, ok? Pessoal, um beijo pra vocês, muito obrigado pelo vídeo e até a próxima.